Ai, ai. Agora, Só tá eu, professor, aqui. por enquanto, só. Aí, Bom, praticamente, sessão individual, né? não, que Aqui coisa hoje, boa. hoje a gente vai tirar dúvidas. Eu vou tirar dúvidas. Justamente, a gente fez algumas alterações, pedi para vocês acrescentarem simulado, acrescentar algumas coisas aí nessa reta final, mudar. E é justamente por isso que eu tô aqui hoje, para tirar as dúvidas, né? E você poder aí passar, né? O que você tem entendido aí, o que tem feito, dificuldades, enfim, pode abrir seu coração. Não, Patrícia, assim, eu estou com dificuldade porque eu já vinha de uma outra plataforma e eu já tinha estudado uma parte, por exemplo, de administração pública, o primeiro terço, sabe? E o que acontece? Aí a gente voltou para estaca zero e tá difícil eu conciliar, manter esse estudo de lá, que eu mantive, entendeu? E continuar aqui. E a outra coisa que eu acho, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade com o tempo. Eu não sei o que acontece, eu tenho o dia inteiro, mas eu não consigo fazer as metas. Entendeu? Entendi. A redação também eu não consigo fazer. Eu estava até pensando em dizer que eu ia desistir, passar para nível médio mesmo, porque eu não consigo fazer no tempo, entendeu? Eu Uhum, não sei, eu tenho o tempo todo, mas eu não consigo organizar isso, sabe? uhum. Porque, por exemplo, você na plataforma põe lá 1 hora, mas 1 hora, para mim, mal começa a pegar num tranco, entendeu? Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque assim, por exemplo, é, conforme você vai passando o tempo, você vai ficando improdutiva, né? Então, na sua cabeça, 1 hora pode ser pouco. Mas, pelo que você está me falando, provavelmente vai ser o ápice do seu estudo. Você pode manter esse ápice do estudo no máximo até 1 hora e meia. E depois disso, você acaba perdendo tempo. Por quê? Porque se você consegue ler, por exemplo, 12, 15 páginas na primeira hora, depois que passa o seu ápice de concentração, você lê 8, de 8 a 10. Então, isso da Sim, mesma disciplina, né? Então, é por isso que a gente tem ali as sessões de estudo mais curtas, justamente para que você consiga ser produtiva por mais tempo, né? certo. E aí sim, você consegue efetivamente colocar as metas, né? É, Eu, só um detalhe em relação ao que você estava falando ali de manter o que já foi estudado e tudo mais, as revisões semanais e o simulado de final de semana é justamente para isso, tá? Porque a gente não vai conseguir fazer sessões de revisão de 3, 4 meses atrás de estudo. A gente está no pós-edital e muita gente vem estudando há muito tempo. Então, as sessões de revisão semanal, ela te mantém dentro ali daquele escopo da semana e o simulado vai te manter revendo os assuntos que você já viu lá atrás, tá? Então, entendi. é, é para dar realmente mais dinamicidade, é para dar mais velocidade aí nos seus estudos, Tá. Posso perguntar tá? uma coisa? Pode. Naquela pirâmide lá que eu assisti sua do conhecimento, que você Uhum, fala, né? sim. Que só lê 10%. Então, assim, o que eu resolvi? Que eu resolvi que eu ia assistir o vídeo. Porque eu sou visual, entendeu? Sim, E eu acho que 10% é muito pouco para o meu aproveitamento, entendeu? Para ficar horas lá lendo, tentando entender uma coisa, sabe? sim. E aí o que eu tô fazendo? Eu tô assistindo o vídeo, só que eu tô acelerado. Eu não consigo mais assistir, não Ah, consigo não, mais não tem até como, falar né? normal. Não tem como. Não dá. Entendeu? E talvez seja isso que tá pegando muito o meu tempo, sabe, Patrícia? Mas eu tenho essa dificuldade de ficar lendo, entendeu? A Sim. prova eu faço, sabe? E é Uhum. isso. Não, não tem problema, não tem problema. Desde que, né, você faça esse estudo por vídeo, né, dos conhecimentos específicos. Os Sim, conhecimentos básicos, aí você vai para aquele estudo acelerado, né? Então, principalmente por questões. E aí tá tudo certo, tudo sério. bem, tá? Tá, mas é porque agora a minha grade, se você olhar, tá só maioria os específicos. Aí o que acontece? É tudo muito profundo, né? Sim, Entendeu?
Sim, É isso. né? E aí, o que você pode fazer? Que normalmente eu tenho aconselhado os alunos a fazer. Então, se ali tá 1 hora de meta, então faça 1 hora e meia, né? Faça 1 hora e meia, mas nunca chegue Não assim. mais que isso, né? Porque Tá. você vai cansando, às vezes você nem percebe que você cansou, mas você vai cansando e o seu rendimento vai diminuindo, né? E aí, no caso da videoaula, a absorção de conhecimento que ela vai se perdendo, Entendi. Tá tá? certo. E aí a gente vai E eu tô fazendo, Não, e depois a eu tô gente fazendo o começa. caderno de erros e o Anki, entendeu? Só Uhum. que tá me tomando muito tempo. Eu faço os dois, entendeu? Eu errei a questão aqui, aí eu vou transformar ela em positiva, aí passo pro Anki e passo pro caderno de erros, entendeu? É isso, não é? Você tá fazendo os dois. Você pode Isso. fazer só um. Você É, pode fazer só um. Você pode deixar, por exemplo, o Anki, o caderno de erro, você pode fazer é, ali para as questões em geral. E o Anki você pode fazer para aqueles esquemas, para aqueles conceitos de, de conhecimentos específicos não que você não está conseguindo decorar, ou que você não está conseguindo lembrar, por exemplo. certo. Só uma dúvida, você usa o Anki, né? Só que é o seguinte, por exemplo, eu sei que você põe o número de cartas que você quer, não é Uhum, isso? isso. Inicialmente ele põe um padrão 20 cartas. Mas aí, por exemplo, se eu botar, se eu preencher as 20 cartas e tiver mais assunto para preencher hoje, ele continua? Essa que é a minha questão, minha dúvida, sabe? Não, porque essas cartas, essas 20, não são para Ele preencher. preenche 20 para. Não É são para isso? preencher. Esse número de cartas por dia é para você ver, Ah, entendi. entendeu? Ah, entendi. Preencher, você pode preencher quantas Pode você preencher quiser. quantas eu quiser. Ah, tá bom. Isso, Entendi agora. isso, tá? E Então tá, então, para ele, eu pego as coisas tipo leis, prazos, que é mais fácil, ajuda a decorar, não é isso? isso, isso. Tá certo. O Anki vai te ajudar a decorar essas coisinhas mais chatinhas, assim, que a gente olha e fala assim, eu lembro disso em algum lugar que eu vi, Sei. tá? Tá. Você tinha passado aí no grupo umas questões, né? Uns cadernos de questões. Você pode Isso, postar ele de novo? Porque eu não consigo achar aqui. Eu sou meio enrolada, sabe? posto, posto sim. E aí eu vou colocar o caderno de questões e eu vou também colocar, porque, por exemplo, né, se a gente for fazer simulado toda semana, vocês fizeram semana passada, essa semana tem outro. Semana que vem, no dia 22, a gente tem o nosso simulado inédito. Aí tudo bem, né? Aí a gente vai disponibilizar e aí tudo bem. Mas, né, nas outras semanas, o que acontece? Não tem. Então, às vezes você já terminou os simulados das plataformas, pode ser estratégia, grande direção, enfim, simulados ali que estão disponíveis, né? E, e aí, esses cadernos de questões, ele vai servir de base também para você fazer esse simulado, né? Certo. Então, eu vou passar o número de itens que vocês têm que fazer por cada disciplina, mais ou menos o que a gente está achando que vai ser cobrado, né? Que ali dentro do Sebrasp não tem, né? Você tem lá 50 itens de conhecimentos básicos. Daí aí a gente vai dividindo mais ou menos pelas matérias. Matérias. Isso, e aí eu vou passar essa divisão para vocês. E aí, por exemplo, tá aqui que eu preciso fazer 15 itens de língua portuguesa. Então, o cronômetro tá rodando. Abre o caderno, faz 15 itens, por exemplo, entendeu? E aí, Entendi. ele vai servir também de simulado, Tá tá? bom. E outra coisa, eu tô fazendo, assim, eu acho 15 questão muito pouca. Muito pouco para aquele conhecimento. Você não acha, não? 15 questões só. Não, porque não vai ser a última vez que você vai ver, né? Pensa assim, ó. Quanto mais vezes você vê, mais fácil fica a memorização. Então, assim, se você faz 30, você está ocupando o tempo da próxima meta. Ou Eu seja, tenho feito 50. Jesus amado, você está estendendo. Você está estendendo a sua próxima vez para muito lá para frente. Então, se a gente Entendi. fizer um pouquinho de cada,
a gente consegue ver mais vezes um pouquinho de cada, e aí você não tem ali os problemas de memorização, né? Porque Tá. assim, o que vai acontecer, Silvia? Se você tá na sua plataforma, tá para término quando do seu plano de estudo? Eu acho que é uns 2 dias depois da prova, já até me atrasei. Então, olha só, porque se você acelerar, em novembro a gente tem reta final. Então, em novembro a gente vai rever todo o conteúdo de uma forma diferente, de uma forma mais rápida. E aquele conteúdo que precisa ser aprofundado, aí você vai ter tempo para estudar e para se aprofundar naquele conteúdo. Porque tem Entendi. assuntos ali dentro que você pode saber o básico, que tudo bem, você vai conseguir fazer a prova. E vai ter Entendi. assuntos que a gente precisa se aprofundar, e aí a gente vai precisar de tempo. Tá certo. Entendeu? Sim. Né? Tá, eu vou procurar fazer 1h30 batendo, assim, com o cronômetro marcado. Eu vou Sim. botar 2 relógios aqui para me chamar. Ai, E é e importante. É tá importante. certo. Tá bom? Tá joia. Eu acho que é isso que eu tô pecando. Eu tô ficando demais, né, nas questões, entendeu? E tenho assistido vídeo além, outros a mais para me lembrar, entendeu? Eu encaixo no meio. No fim, eu acho que são essas coisinhas que estão me atrapalhando. Sim. Mas eu acho que eu vou tentar seguir direitinho, tá? Uma média de 15 a 20 questões por dia, né? Isso. Tá certo. Tá bom? Ah, tá bom. Boa Eu acho que noite, era. Fernanda. Boa noite, professora. Tudo bem? Desculpa a hora. Eu estava jantando e eu vim sair correndo para vir. Fica tranquila. Silvia, você tem alguma pergunta a mais? Não, não, acho que a Não? gente já sanei tudo aqui. Tá bom. Tenho uma pergunta última. Você viu que eu estou tá atrás do material de gestão de pessoas? Porque lá na plataforma tá comportamento organizacional. Aí tem liderança, motivação. Aí quando você vai lá, tem 3 aulas. É para assistir as 3? Porque lá não tá exatamente os nomes iguais. Numa parte é cultura, na outra sei lá, você Ah, tá. entendeu? Equipe de trabalho. Eu não sei qual que é para assistir, são todas? Como é que é? A minha dúvida Não, é essa. elas estão todas divididinhas ali na plataforma. Tem uma parte só para assistir liderança, tem uma parte só de motivação. Não, mas é de comportamento organizacional, tem 3 aulas. Pode olhar lá. Uma equipe de trabalho, outra inter-relação interpessoal, mas não tem a descrição exata. Porque a descrição que está na plataforma põe liderança, Isso, motivação separada, mas é isso. separado. São aulas separadas para eu São, assistir. são. E essa do comportamento organizacional é só o qual? Qual que é para assistir? Porque são 3. Comportamento organizacional normalmente é a parte de cultura. Tá, então eu vou atrás de cultura em relação a isso. Isso. Tá bom. Então Tá tá bom? junto. Tá, obrigada. Nada. Diga, Boa Fernanda. noite. E, ó, eu até achei bom esse Tira Dúvidas hoje, porque eu assisti a sua aula do YouTube falando sobre organizar os estudos, né, agora nessa segunda fase. Uhum. Daí, para a JJ, você priorizou, né, administrativo, constitucional e eleitoral, certo? Desses a gente aprofunda. Aí a gente aprofunda fazendo questão e lendo PDF. Você Ou já faz questão passou por por mim? tudo? Não passei por tudo. Tá faltando, Então, eleitoral tá faltando, constitucional também. então Os você três estão faltando. acelera primeiro o que você ainda não viu, Tá. tá? Que a tutoria ela fica pedindo para você revisar o tempo todo, então às vezes ela não anda muito para frente. É isso que eu te falei uma vez num áudio. E aí eu tô com medo de não conseguir fechar o conteúdo, então eu acabei diminuindo um pouquinho as minhas horas na tutoria Isso. e para poder pegar sozinha o conteúdo que está faltando. É. Porque você tá com a tutoria lá do estratégia. Daí eu queria, então, isso é uma coisa que eu até queria falar com você. Eu acho que eu vou diminuir bem, vou botar assim, para 2 horas por dia. E aí vou ver se a gente consegue, se você consegue fazer um cronograma comigo, Uhum. para a gente organizar melhor. Que aí eu deixo ela um pouco de lado e aí a gente faz com o que está faltando, porque está faltando coisa. É, E eu tô. é importante a gente ter, porque, por exemplo, né, aquela divisão que eu fiz era pensando
era pensando no meu planejamento, né? E aí, provavelmente o planejamento que você estava seguindo, ele deixou para o final assuntos muito importantes, né? Então a gente vai ter que correr, né? A gente tem que correr agora até para meio que a gente equilibrar, Fernanda, vai ter que ser até mais ou menos metade de outubro. Então aí Então eu vou 4 botar semanas. 2 horas por dia só de tutoria e a gente faz um planejamento para mim. Tá. Aí, assim, eu estava fazendo eu fiz o estudo acompanhado, né? Daí eu decidi que eu não faço mais também, porque eu prefiro a gente planejar. Não, porque às vezes, porque toda hora zera e volta, aí eu falei, não, então eu prefiro que a gente planeje, até isso eu também entrei, eu queria planejar com você, da gente fazer alguma coisa de eu poder fechar o conteúdo mesmo. Sim. Porque, tá, aí você botou lá o planejamento de direito constitucional, administrativo e eleitoral. Aí depois vinha o meio termo ali de civil, processo civil e penal, né? Isso. Desses você falou para a gente fazer tipo um mapa da legislação. Como que se faz isso? Eu não preciso aprofundar. Mapa da legislação é assim, ó. Você vai fazer, você vai começar por questões. Só que toda a questão ali, você vai anotar na lei os artigos que estão sendo cobrados. Então, por Maravilha. exemplo, uma questão de citação no processo civil. Você vai lá e marca, né? Se for, por exemplo, até se for um assunto que você tem dificuldade, né? Você pode até ler o dispositivo ali, mas deixar marcado. Tá bom. Eu até vou anotando, de repente, não tem mania de caderninho, né? Tá. Não, acho que era basicamente isso, assim, porque tá atrasado. Toda vez, porque parece que toda vez era ó, eu tô estudando desde, vamos botar assim, de verdade, janeiro de 2023, né? Muitas vezes já cortou, zerou e voltou. Eu sei que também teve TRF, mas parece que não anda muito para frente. Daí eu tô assim um pouco angustiada. Então Não, eu vou botar para, sei lá, 2 horinhas só e a gente faz um. tá. Sim. Sim. Não, a gente consegue fazer sim. É que lá na tutoria do estratégia a gente não consegue mudar a ordem das disciplinas, né? Mas aqui o planejamento do pessoal eu deixo aberto e a gente consegue mudar, mas, né, o nosso planejamento aqui, ele já tá na ordem, né? Ele já tá nessa ordem de Pareto. Mas aí a gente faz um bem bolado ali com você. Tá. E eu tenho acesso ao planejamento porque eu acho que quando eu entro na plataforma eu só vejo a parte de discursiva. Isso. A gente pode tentar te cadastrar, mas eu acho que vai ter que ser com outro e-mail. Tá bom. Eu dou outro e-mail, a gente me diz o que eu preciso. Tá. Se isso tem. Até mesmo se tiver algum custo, alguma coisa a mais, você me fala. Não sei se está dentro do. Tudo Não? bem. Uhum. Tá, não. Aí a gente organiza isso. Sim, tá bom. Agora tá faltando muito pouco, eu tô estudando só tanto tempo. Tá todo mundo com essa sensação. Tá todo mundo com essa sensação, né? Eu acho que Estudando sim, há né? tanto tempo, Jesus, falta tão pouco. Porque foi uma novela, né? Não saiu o edital, não saiu o edital, todo mundo naquela angústia, e quando sai, parece Gente, que. eu fiz o meu primeiro evento do TSE falando que o edital ia sair em março de 2022, Então. né? Então, assim, é muito tempo, muito tempo. Então, realmente, assim, a gente precisa saber ali. Claro, vocês estão vindo numa pegada forte faz tempo, então isso desgasta mentalmente, mas a gente precisa aí centrar para fazer uma boa prova em dezembro, né? A gente não pode, a gente vai ter ali na reta final, a gente vai ter também o Dr. Tato, que é o nosso psicanalista. Então, é bem legal, assim, é muito legal o tratado que ele faz ali com vocês. Eu gosto bastante.
E assim, tentar acalmar, tentar baixar a ansiedade, né? E falar assim, não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso? Então tá bom, então eu vou fazer. Né? Agora eu nem fico, eu não sei, mas assim, eu nem fico mais pensando qualquer coisa extra. Agora eu só penso, o que eu tenho que fazer? É isso, então vamos fazer isso. E assim, sabe, é claro, são concursos diferentes, são realidades diferentes, mas assim, por exemplo, o pessoal do CNU, o edital do CNU, assim, dava uns 3 editais do de vocês, sem brincadeira. Era assim, era uma matéria infinita, né? E eu falava pro pessoal, eu falava, gente, continua, vai fazendo. Aí a gente mudou, né? Reta final a gente muda o planejamento, a gente muda, né? A abordagem. Então, assim, se eu estou estudando 4 horas na plataforma, vamos diminuir para 2, e aí a gente vai colocar mais coisa, enfim. Né? A reta final ela tem todo um trabalho. E aí, realmente, assim, os alunos chegaram e falaram assim, Patrícia, eu não sei o que a gente fez, mas eu sei que eu tô me sentindo bem pra prova. Poxa, né? Que ótimo! Então, assim, é acreditar no processo, sabe? Porque vocês estão ali no dia a dia, e eu já estive ali no dia a dia. E eu sei, assim, que a gente para se cobrar e para olhar, assim, milhões de vezes. Ai, será que eu tô fazendo certo? Ai, será que eu vou dar conta? Mas a gente para, né? Por quê? Porque a gente tá andando dia após dia. Eu que tô de fora, eu consigo enxergar o processo todo, né? E eu consigo enxergar lá na frente também, mas é difícil para vocês enxergarem o processo todo. Parece que a gente nada, não sabe o lugar. Pois é isso que eu falei para minha mãe quando saiu o resultado do TRF. Eu falei, gente, parece que eu tô nadando, remando, qualquer coisa, não tô saindo do lugar. E aí você tinha que dar um pânico, né? Isso. Eu fico com pânico. Eu chego aqui e falei, gente, é tanta matéria. Eu falei, não, meu Deus, dá um pânico. Aí eu falo, vou lá fora, respiro um pouco, sabe? Isso. É a melhor coisa respirar. Sério? E respirar fora mesmo, respirar o ar. Bom, nem sei se eu posso dizer que tá muito mas... Eu ia falar, respirar o ar puro, esquece. É puro, não. Não, e a gente precisa realmente, assim, é preciso. Mas assim, antes de vocês, assim, algo que eu gosto de fazer, né? E que eu fazia bastante. Antes da gente olhar o que falta, é importante vocês olharem o que vocês já fizeram. Tá? Isso é importante também, né? E às vezes realmente a gente passou por tantos assuntos que não fiquem preocupados quando vocês olham para um assunto e você fala, nossa, mas eu não lembro tudo que eu estudei. Tudo bem, porque vocês não vão passar por uma prova oral ali, né? Vocês vão ter por onde se encaminhar. Seja na objetiva ou seja na discursiva, você tem por onde caminhar. Né? Você vai ter ali onde segurar e onde se apoiar para encontrar o melhor caminho, né? E essa tranquilidade que vocês têm que ter realmente para seguir até o final, porque senão realmente a gente enlouquece. Nossa, enlouquece. Né? Olha, você olha assim, e ó que o conteúdo, pelo menos para mim, o conteúdo do TSE não, assim, tá grande, mas não tá tão grande, né? Não. Ele tá grande, mas assim, já vi piores, sabe? Sei, imagina. Do próprio TRF, tá vendo? Eu ia falar isso, TRF2, Jesus amado. Nossa, tava um terror aquilo. Uhum. Mas, Patrícia, gente, só uma pergunta. A gente está na rodada 2 de redação, não é isso? Eu fiz 2 redações, aí você vai passar o terceiro tema ainda, é isso? Isso. A gente tem o simulado. Esse simulado, como que ele funciona na hora? Igual faz, assim, a redação? É igual prova. Você vai receber o acesso, mas a prova vai estar disponível meia hora antes para você baixar. A discursiva você vai fazer no mesmo horário. E aí você tem um tempinho depois para mandar a discursiva depois que terminar a prova. Entendi. 22 cai num sábado ou num domingo? Domingo. Não é nesse domingo, é no próximo. Ótimo. Tá? Meninas,
Então, acho que a gente terminou, Eram as minhas principais dúvidas. né? Muito Então, obrigada, Fernanda, me Patrícia. chama lá, só para não Tá. esquecer. Me chama. A Silvia pediu para eu recolocar os cadernos. Silvia, eu não vou fazer isso agora porque eu vou colocar os itens direitinho ali por causa do simulado. Se você quiser fazer simulado a Eu partir quero. dos cadernos, tá? Não, Aí eu tá coloco joia. hoje à noite ou amanhã eu já ponho, tá bom? Tá bom, querida. Obrigada. Boa noite, querida Boa noite, Fernanda. Silvia. Obrigada, professora. Boa noite. Até. Obrigada, tchau. Bons estudos. Tchau.